Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui com o Impact. Hoje recebendo meu amigo, irmão, Carlos Paulino, faz amigo de longa data. E tudo isso aqui que a gente faz aqui no estúdio do Tilt é sob o patrocínio do Café MG Dias, do Marcelinho do futsal, todo mundo conhece, filho do Saulo do Alasca. Ele tem lá café tradicional e café gourmet, muito bom café. Marcelo tem nos apoiado aí por um bom período já, né? Carlos, o microfone está aberto para você cumprimentar o pessoal, fique à vontade. Alex, meu amigo, meu irmão, que prazer poder estar aqui hoje. A gente que, como você falou, já tem uma longa caminhada no esporte e esse projeto, entre tantos que você já fez para o esporte machadense, para a região, para Minas, hoje esse Impact Podcast, que tenho certeza que vai contribuir muito para a memória do nosso esporte, valorizar as pessoas que atuam nele. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder falar com o público, né, que vocês estão enganjando e aumentando cada dia mais. Muitas pessoas bacanas já tiveram aqui. Eu agradeço essa oportunidade e abro aí, ficando à disposição para aquilo que você quiser saber, e a gente vai fazendo esse bate-papo maravilhoso que eu tenho acompanhado aí dos nossos colegas que já passaram aqui e que tenho certeza que a gente vai deixar uma marquinha registrada junto com o pessoal aí que é amante do esporte e já é o público do Impact aqui. Você, dentro da área de educação física, é o penúltimo que vem. No tema educação física é o último. A partir do mês que vem agora, são professores de várias áreas. História, geografia e matemática. E fechando esse período dos professores, já a Jalessa vem com a educação física também. A Jalessa tem feito um trabalho excelente lá na escola. Tem feito, divulgado, e ela merece. Merece, me surpreendeu. Exatamente, eu também acompanho o trabalho dela e assim, ela consegue, como se diz, tirar leite de pedra. Isso. Né? Conseguindo assim materiais alternativos, recicláveis, e ela extrai assim trabalhos sensacionais com aquela comunidade maravilhosa que é o pessoal de Santa Luísa lá no Caíque. Isso, faz muita coisa ali. Sou fã do trabalho dela. Mês que vem nós vamos ter essas áreas. E no próximo mês, depois do mês que vem, aí são cardiologistas. Que bacana. Que vão estar por aqui, o Guilherme Franco, Paulo Henrique, o Vinícius. Legal. Tem mais um que agora me fugiu aqui, eu não lembro. Mas são só cardiologistas. Então, aqui, mais ou menos, Carlos, a gente leva por período e por tema. Sim. Então, hoje nós estamos fechando a parte de pessoas que foram atletas ou que dirigiram alguma coisa na prefeitura, presidente de clube, e aí por diante. E eu quero que você comece a contar para a gente um pouquinho da tua história. Muita gente conhece o Carlos Paulino. O Paulino conhece, mas não sabe a história do Carlos Paulino. As coisas boas da vida, as coisas pesadas, os perrengues. E a gente passa por isso, quer queira ou quer não. Sim. Então conta um pouquinho para nós aí começando assim, falar da biografia da gente um pouquinho, né? Esse ano eu completo 42 anos. Tá velha? Sabia que você ia falar isso. Tô experiente. Então, sou de 8 de junho de 82 e os meus pais, né, são pessoas assim também que foram e são muito conhecidos. O meu pai, o Dercídio Barbeiro, né, ali com quase 60 anos de barbeiro. Então, já foi vereador na cidade de Machado na década de 80.
A minha mãe sempre foi do lar, mas também muito conhecida, né, pela região central ali, da parte da cidade. E a gente tem muito orgulho, né, da família que temos. Eu sou o filho do meio, tem a Rejane, que é a minha irmã mais velha. Mulher do Alexandre. Mulher do Alexandre. Coitada dela, viu? O Alexandre com certeza vai assistir isso daí, ó, depois aí, Alexandre. O Alex não te perdoa, não. Não, ainda mais sendo flamenguista, vou perdoar que jeito. O gostinho dele é fraco. E tem meu irmão, o Eduardo. Edu. O Edu, que também, assim, tem até um marco no Joju, na parte de atletismo. Chegou a fazer testes, né? Foi um grande atleta de futebol também, que é o irmão mais novo. E a gente caminhou, assim, começando sempre acompanhando meu pai, que também jogou bola até os 67 anos, é um apaixonado pelo esporte também, principalmente o futebol. E a gente foi começando aquelas brincadeiras de rua de jogar bola. Comecei a treinar no poliesportivo. Lembro que eu pedia demais pro meu pai, deixa eu treinar. E assim, eu aproveitei muito pouquinho da épocas douradas do esporte especializado de Machado, que vai ser assim inesquecível para Machado, que é o período que você e o professor Marcelo Leite teve no poliesportivo. E eu peguei um pouquinho no final de vocês, quando vocês deram aquela pausa, né, que vocês saíram, foi quando eu comecei a treinar. E aí eu fui jogando futsal e participei do Joju, né, a gente chegou até na fase final, que foi em Itajubá. E aí depois eu tive muitos problemas de unha encravada. Eu cheguei a fazer 5 cantoplastias e nada melhorava. Aí eu parei de jogar e, como a gente gosta muito, fui mexer com arbitragem. Então, com 16 anos, eu comecei a mexer com ser anotador lá na ABB, no tradicional campeonato Society lá na ABB. Society ainda. Society. Eu cheguei a mexer lá já ainda com salão. Na ABB. Na ABB. Tinha um campeonato de salão lá que o bicho pegava fogo. Tanto Olha lá só. quanto na Fazenda Limeira. Olha só, esse daí eu já nem sabia, Alex. É, Que tinha futsal lá. tinha, e na Limeira também. Da Limeira eu já até ouvi falar. Eu já tinha falado que lá tinha uns campeonatos, né? E assim, são coisas que hoje a gente imaginar é até difícil. Mas antigamente as comunidades da zona rural tinha mais pessoas, né? A competição, a forma de lazer para eles praticamente era o futebol. E o lugar que tinha quadra, o futsal. Tanto faz na Limeira quanto na ABB e também na Serra Negra, que tinha uma quadrinha, quem organizava era eu. Fazia tabela para eles, tudo. Eles tomavam conta, mas quem fazia a organização era eu. Olha só, são coisas assim, memoráveis, né? É. E dentre esse período que eu iniciei, eu cheguei a trabalhar como árbitro, apitei o campeonato rural, que esse daí a pessoa tinha que ter muita coragem para poder entrar e naquelas roças para poder apitar. Como se diz, era você, o apito e Deus. E a turma correndo atrás de você. Ó, ainda falo ainda. Graças a Deus, nunca levei nenhum tapa na orelha. Mas eu vou te falar, é por Chega pouco. O baianinho do churrasquinho aqui, já correu muito. Bufado. O Bufado, então, eu presenciei, cara. O Bufado tem muita história engraçada na época aí, porque ele era grandão, ele achava que podia encarar a turma, mas só que assim, você era sozinho, né, cara? Lá era o time inteiro, mais a torcida. Um dia eu vi o Bufado entrar no meio de um cafezal lá no Não Sabe Nada. O Bufado entrou no meio de um cafezal, meu, e daí eu fiquei sozinho lá, a sorte que a turma não veio pra cima de mim, mas o Bufado cortou o café que eu fui ver o Bufado 2 dias depois. Então, assim, são histórias que quem vivenciou isso daí na época, né, tem muita história pra poder contar, que não é fácil. Outra vez eu passei apertado na Caiana também. O time da Centenária que entrou e fez uma barreira para a turma que estava apitando, o Paulinho que estava apitando. Eu tinha participado do primeiro jogo, o Paulinho no segundo. Aí na hora que deu problema, o pessoal da Caiana veio em cima. Aí tiveram que fazer, o pessoal da Centenária fazer uma barreira nele, um corredor, para ele poder entrar no vestiário. E depois ter que chamar a polícia para poder sair de lá. São histórias assim, bem... Assim, que hoje é engraçado, mas na hora não é engraçado, não. Na hora
Você está contando, eu estou lembrando aqui do seu Luiz. Luiz Branquer? Seu Luiz Branquer. Nós apitávamos o campeonato paulista da 3ª divisão e fomos lá em Casabranca apitar. E o seu Luiz era muito bocudo no campo. Ele chegou no cara perto da torcida de Casabranca, vai jogar tua bolinha desse tamanhinho aqui, ó. Pra quê, Carlos Paulinho? Nós tivemos que sair com a polícia escoltando nós do campo, senão não saía, não. Ó, teve uma vez, eu já estava na faculdade já nessa época, nós pegamos um campeonato em Monte Belo. O Melker, que era o diretor de esportes lá. E eu tava bandeirando o jogo do lado da torcida, e era o jogo da final. E tinha um carrinho de pipoca que tava atrás de mim. E aí, era assim, meio metro do alambrado. Aí a turma falava assim, esquenta o óleo aí, pipoqueiro, vamos jogar o óleo quente nas costas desse bandeirinha ladrão aí. E assim, e você não pode mostrar medo, se você olhar pra trás é pior. E aí você ficava naquela coisa, olhava o jogo, mas pensava, falei, meu Deus, se o cara jogar óleo quente nas minhas costas aqui, vai fritar eu, cara. E o pessoal tem coragem pra fazer isso, né, na hora do nervoso, na hora das coisas. E aí você fica assim, olho no jogo e rezando, né, fala assim, meu anjo da guarda me protege minhas costas aqui. Cara, é uma tensão, é uma adrenalina. Torcida faz cada coisa que não está escrito. E quando eu fui para Muzambinho estudar, eu morei lá 3 anos. E o Luciano do Barzinho, você lembra dele? Lua. O Lua era um excelente ponta esquerda. E ele me chamou aqui, ó, tá tendo um campeonato aqui em Cabo Verde, vamos lá jogar? Eu era goleiro, eu falei, vamos. O cara que vinha buscar a gente demorou a buscar, Carlos, mas nós chegamos no meio do jogo quase, atrasado 1-0 contra. Eu acabei de entrar no jogo, tiraram o goleiro, me colocaram, a primeira coisa que veio para mim foi um pênalti. E eu, defendi o pênalti. A torcida comemorava soltando foguete no meu pé. Eu falei, não, eu tô jogando para vocês. Tá louco. São coisas que, assim, parecem engraçadas, né, cara? Vê se o cara erra o fogos e acerta seu pé. Você tá louco, rapaz. Então, são essas histórias. Trabalhei como anotador na IPTV, na Taça Alterosa. Fomos para várias cidades aqui da região. E aquilo com 16 anos eu fui participando. Chegou no ano de 2000, por exemplo, foi o ano que entrou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Associação Machadense de Arbitragem, até então, ela tinha um rascunho lá que anotava as coisas, mas ela não era institucionalmente uma empresa. E para poder continuar prestando serviço para a prefeitura, precisava registrar. E aí nós não tínhamos pessoas especializadas para poder fazer e recursos para poder pagar. Eu corri atrás, juntamente com o Luiz Carlos Zoinho, né, o Zoinho Pintor. Zoinho Pintor. Então nós conseguimos legalizar a Associação Machadense de Arbitragem. E no ano de 2001 foi o ano que eu comecei a fazer educação física. Então, assim, eu já cortava cabelo, comecei cortando cabelo com 13 anos. E eu fui louco de cortar cabelo. Você, que é isso? Você foi já falando assim, não, aqui é tranquilo. Você foi de olhos fechados, Alex. Eu comecei com 13 anos. Louco, foi o primeiro que foi fazer barba comigo, cara. Eu com 13 anos, o cara deixou fazer a barba dele na navalha, você imagina? Esse foi louco. Né, e consegui fazer sem nenhum cortinho no rosto dele. E eu cortei cabelo dos 13 aos 33 anos. Eu fiquei 20 anos atuando também, né, nessa área, que para mim é um hobby, eu tenho muito prazer. Eu vejo o corte de cabelo como uma arte. E para mim era uma terapia. Sabe? Então, eu comecei com 13 anos cortando cabelo, depois com 16 eu comecei apitando jogo, também era um reforço de renda. E naquela época até se pagava bem para poder desempenhar esses trabalhos de arbitragem. Às vezes compensava no pacote que você fazia, né? No pacote, né? Quando você pegava competição no poliesportivo, todo dia à noite, por exemplo, você ia lá, você trabalhava 4, 5 jogos. Então, no final do mês, tinha um mês de competição, chegava no final do mês, você via um valor significativo que ajudava. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu já tenho uma boa clientela cortando cabelo, já apito jogo. Isso daí é uma coisa que a tendência era crescer. Até hoje, por exemplo, quem quer apitar jogo, tem jogo
praticamente o ano todo para poder apitar. Né? Se a pessoa souber apitar e for bom... Parou só um pouco na pandemia, né? A pandemia deu um Mas recesso. hoje o Vamp voltou ativa, tá com a turminha dele aí, tá apitando pra tudo quanto é canto aí. É difícil às vezes de pegar eles para poder ajudar a gente. Depois a gente vai falar um pouco mais à frente dos jogos do Instituto Federal. É o Vamp que sempre organiza os árbitros pra gente. Né? É difícil de conseguir data para eles. Às vezes a gente tem que mudar a data dos jogos para conciliar com a turma que vem. Eu apitei alguns lá. Você chegou a participar com a gente lá. Né? Inclusive o regional que teve lá, eu apitei o vôlei de areia. Vôlei de areia, foi 2015. Foi 2015. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa parte do Instituto também, desses jogos, que cresceu muito. Esse ano vai ter umas fases legais aí, depois a gente vai falar dele também. Aí, só para não perder a ordem da sequência, eu resolvi fazer educação física. Também fui para Muzambinho, né? Como a maior parte da cidade da época, né? Era a tradição ir para Muzambinho, que praticamente era e é uma das melhores faculdades que a gente tem na nossa região. Naquela época era uma das melhores do Brasil. Era uma das melhores do Brasil. Ela, assim, onde fui fazer congresso, onde fui participar de qualquer coisa, de qualquer evento da educação física, você fala de Muzambinho, ela é reconhecida. Ela é reconhecida. Isso a gente carrega com muito orgulho, né? De fazer parte dessa história de uma instituição que, por exemplo, aqui em Machado, a agronomia, quando falava em Exakman também, ela era, né? Era um nome nacionalmente. Também uma das melhores do Brasil na época. Né? Então, a gente anda por todo o país aí e vê o quanto isso é significativo para nossa cidade, para Muzambinho. Né? Muzambinho é conhecido pelos dois fatores, né? Pelo Milton Neves e pela Faculdade de Educação Física. E Machado é pelo Elzo e, na época, pela Exakman, que tinha muito nome. Não gosto muito desse tal de Milton Neves, não. O Milton Neves, ele tem aquela coisa assim de achar que é melhor do que os outros, né? Quando ele esteve aqui em Machado, ele recebeu o título de cidadão machadense, não sei nem porquê. Quem indicou foi o Melão, amigo meu. Ele falou, eu só tô aqui nessa porcaria de cidade por causa do Elzo. Se não fosse ele, eu não vinha aqui não. É uma desfeita muito grande, né? E eu não sou nascido aqui, mas sou mais machadense do que muito machadense por aí. Sim. E isso me doeu no coração. Eu falei para ele, se eu fosse eu calava a boca, você ganhava mais. Você está numa cidade que você não conhece o povo. Sim. Ele tem infelizmente esse ar dessa, digamos, dessa arrogância, assim, né? Dessa prepotência dele, estraga ele. Estraga muito. É um grande conhecedor, tem uma boa memória para falar de esportes, fala bem, comunica bem, mas a humildade também faz parte de todo ser humano, né? Eu acho que deveria ser o primeiro. Eu conhecia ele já da rádio de Muzambinho. Mas ele não era daquele jeito. Subiu pra cabeça. Subiu. São coisas que, infelizmente, são as partes ruins que algumas pessoas deixam subir pra cabeça. Ele falou uma besteira perto de uma pessoa que não devia falar, que era eu. Escutou o que não queria. Escutou. Né? Escutou. Até ele perguntou pro Elzo, Elzo estava junto, quem que é esse? Elzo falou, esse aqui é um dos melhores professores de educação física que nós temos aqui na região, aqui sai em Minas Gerais. Aí ele ficou quieto. Sim, ele não deveria ter feito isso de forma alguma, porque a cidade preparou uma festa para receber ele, né? Então isso daí é triste, é triste saber. Mas eu entrei em 2001 na faculdade lá em Muzambinho, formei em 2004, né? Nesse período dentro da faculdade, ele foi muito rico para mim, porque já no primeiro ano de faculdade, pela própria Associação Machadense de Arbitragem, pela AMA, eu peguei um projeto de licitação na prefeitura, que era um projeto do governo federal, que era o Esporte Solidário, né, que era da época do Fernando Henrique. Aí depois, na mudança, até o governo Lula colocou o segundo tempo na mesma filosofia, né? Então nós tínhamos lá um projeto que nós tínhamos 2 professores de educação física, tinha uma pedagoga, uma psicóloga e uma professora de artes. Tinha reforço alimentar,
Então a pedagoga ajudava as crianças no reforço de escola, os alunos de artes faziam trabalhos de pintura maravilhosos lá, que nós fizemos até exposição na praça depois. A psicóloga, as escolas mandavam para a gente o laudo dos alunos que precisavam de ajuda, ou que tinha algum problema em casa, a psicóloga fazia um trabalho, eu fazia a coordenação geral, os professores de educação física faziam atividades esportivas e recreativas com eles, eram 110 alunos, eles recebiam uniforme, tênis, meia, calção, camiseta, lanche todos os dias no polo esportivo. Então foi um projeto que nós fizemos linkado com todas as escolas. Foi um período muito bacana, que aprendi muito, né, com essa vivência. Nessa época você não era secretário ainda? Não, nessa época eu estava no primeiro ano de educação física. No primeiro ano. Aí depois, na sequência, quando acabou esse projeto, veio a Taça BH para Machado. Eu acho que todo mundo deve lembrar, em 2002, a Taça BH, que nós tivemos aqui a equipe do Corinthians, do Cruzeiro e do Brasiliense e a Machadense. E a Machadense. Né? Então nós tivemos assim públicos recordes lá no estádio municipal, com a região em peso aqui para poder assistir. Até nessa época o Abuda jogava no Corinthians, o Júlio César era o goleiro do Corinthians. Então assim, era uma época que os juniores do Corinthians estavam em alta, e da equipe técnica do time de Machado, né, o Luiz Corsini, com o apoio do Elzo, o Carlinhos Cardbox, nós trouxemos jogadores do Brasil inteiro para poder formar a seleção machadense. Nós tínhamos 6 ou 7 jogadores de Machado, os outros demais, que acho que era 16 jogadores, tudo de fora. Tinha gente do Mato Grosso, tinha do Rio Grande do Norte, tinha gente do Brasil todo. O menino do Mato Grosso que veio para cá tinha jogado na seleção brasileira sub-15, o zagueirão João Paulo, lembro dele, jogava muito bem. Nós chegamos a dar sufoco no Corinthians, mano. A gente perdeu de 1-0 numa bobeira que deu lá, porque time profissional, assim, praticamente, se deu uma bobeira é o suficiente. Nós batemos bola na trave, no travessão, demos pressão neles, e eu fui o único de Machado que trabalhou na comissão técnica como preparador físico. O Adalto, que foi o técnico, era ex-jogador. O Renato veio de Campinas, era profissional preparador de goleiros. Fizemos um convênio com a Unifenas na parte de fisioterapia para fazer tratamento com os atletas. E aí foram ali 4 meses, aonde era o pesqueiro Primavera, que o Luiz Corsini era o proprietário. Ele disponibilizou 2 casas, uma para a comissão técnica e outra casa maior para os atletas. E ele custeava toda a alimentação ali do pessoal para poder ficar. Nós fizemos a preparação física em 4 meses. E assim, com todo o trabalho em conjunto que nós fizemos com a comissão, nós não ficamos devendo nada fisicamente para essas equipes profissionais. Então assim, foi uma realização muito grande, uma satisfação de poder representar Machado nessa comissão técnica e representar bem. Quando acabou a Taça BH, o pessoal do Daniel Bernardes, né, que na época ele já tinha falecido, a dona Luísa com as meninas, o Cal, me convidaram para a gente criar o projeto da Escolinha de Futebol São Pedro, que elas queriam reativar o campo. E aí nós tivemos essa oportunidade de fazer um projeto onde também nós tivemos ali, no início, em questão de 30 dias, nós tínhamos 200 alunos. Nós disponibilizávamos o campo lá ficou parado um bom tempo, né? Depois que eu parei em 2004, agora que ele está reativando. De 2004 até agora, o ano passado, ano atrasado, ele ficou parado. Então são quase 20 anos que o campo ficou parado. E aquele campo era um tapete, né? Era. O Daniel fez aquilo lá com muito carinho, com muito detalhe. Poucas pessoas às vezes sabem que ele, quando fez, ele e o Cal foi em Belo Horizonte saber da rede que usava no Mineirão para poder comprar uma idêntica para colocar aquela rede no gol. Então, assim, eles pensaram em muitos detalhes, fizeram com muito carinho. Então, assim, é um local muito bem estruturado. E aí nós conseguimos fazer uma escola de futebol ali, participar de competições, né, ser campeão em competições com as várias modalidades que nós participávamos. Lembro quando teve um moleque bom de bola, por exemplo, assim, tinha 14 equipes, 7 eram de São Pedro. Tanta equipe, tantos alunos que nós tínhamos lá. E era um trabalho organizado, tinha preparação física, técnica e tática. Os meninos não faltavam, os pais acompanhavam, eram todos uniformizados. Então, foi mais um projeto que a gente conseguiu fazer e que deu um êxito muito bacana. E aí,
que aconteceu? Esse projeto me acompanhou de final de 2000 começo de 2003 até o final de 2004. Quando eu formei, em 2004, o pessoal de Turvolândia me convidou para também trabalhar com escola de futebol lá. E aí eu ia fazer o treinamento aqui quarta e sexta, e lá terça e quinta. E Turvolândia, na época, tinha uma tradição de investimento também, que eles gostavam de participar, o campo deles era muito bom, e eu já ia ganhando a região. E aí, infelizmente, né, eu tive a fatídica notícia que eu estava doente com câncer, né? Que aí foi começo de 2005. Câncer de pele. Era nos vasos linfáticos. Da cabeça, foi, né, Durlano? Não, foi aqui. Foi aqui. Esse aqui foi outra coisa que teve, mas que não foi câncer, não. Não. Aí deu aqui nos vasos linfáticos, era o baço e aqui no pescoço. Aí eu passei pra... Eu lembro que eu fui lá te visitar. Você foi lá me visitar. Aí eu passei praticamente o ano de 2005 cuidando da saúde. Do problema. E foi uma situação difícil, sabe, Alex? Por exemplo, assim, quando eu formei, em dezembro, a colação de grau ia ser em fevereiro. Eu fui com os pontos da biópsia e não tinha saído o resultado oficial. Eu tava, fazia 8 dias que eu tinha operado, tinha perdido muito peso, já era magro na época. E quando você vai para a formatura, o que eles falam na formatura? Futuro, sucesso, carreira, dedicação, superação. E eu ficava olhando, né? Será, o que vai ser da minha vida? Olhava para minha família. Dá uma incerteza, né? Dá uma incerteza. E aquele momento assim que você fala, poxa, 4 anos saindo de Machado, vindo para Muzambinho, sonhando, dedicando, estudando. E será que vai ser esse o meu fim? Não tem como não pensar. E você pensa, quando eu descobri o meu problema, a primeira coisa que eu briguei com Deus foi, mas por que comigo? Você sempre foi certinho, você sempre está ali, né? Mas a vontade dele, você tem que, com o tempo, ele vai te ensinando as coisas. Vai te ensinando, porque é o seguinte, se quem fosse certo não passasse por problemas, as pessoas seriam certas não por amor a Deus, mas para poder dar certo as coisas. Isso eu tive que aprender na época também. Eu também fiz essa mesma pergunta e cheguei a essa mesma conclusão. O ouro é testado no quê? No fogo. No fogo. O diamante é feito uma bela joia através do quê? Das pancadas. Então não tem essa de você vir aqui na Terra aqui e achar que as coisas vão florir para você do nada. Não é sempre um mar de rosas. Não é um mar de rosas. E aí às vezes de repente a gente cabe até reflexão, né? A gente está fazendo as coisas certas por quê? Porque a gente quer que as coisas dê certo para nós, a gente quer ser melhor do que os outros? Não, porque é obrigação nossa. Então, Deus já deu tudo pra gente. Então a gente fez certo e tá certo. Mas até ali eu não tinha essa cabeça, eu fui ter depois. Deus foi me mostrando. A gente vira um instrumento de Deus. E você está sofrendo agora, mas a tua hora não chegou. Aí, depois que você passa... vou te dar um exemplo. O seu Martoni, não sei se você conheceu ele morava um pouco para cima da sua casa. E ele já faleceu. E assim, eu poderia ficar aqui 1 hora contando só experiências do que eu passei. Eu tinha um bilhetinho, uns panfletinhos na verdade, que um amigo do meu pai, que cortava cabelo com ele, que era presbítero, levou pra ele, tipo assim, Dercide, leva pra tua família. E era um papelzinho assim pequeno, de 4 páginas, e estava escrito assim, foi eu quem fiz isso, no título. Meu pai chegou, deu pra minha mãe, acho que estava em cima da mesa, minha mãe pegou e colocou na gavetinha do telefone. E quando eu já estava eu não recordo agora se é da primeira para a segunda sessão da quimioterapia, ou se foi da segunda para a terceira. Mas eu sei que já, assim, a primeira foi difícil demais, sofri demais a adaptação. E aquilo estava assim, me atordoando, porque chegou um ponto que eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar deitado. Você virava para um lado, doía, virava para o outro, doía. Aquela dor. E aí um dia, nessa coisa, minha mãe estava fazendo a limpeza na sala lá e tal. Ela falou assim, ô Carlos,
esses panfletinhos aqui é seu? Aí eu falei, deixa eu ver. E na hora que eu peguei, não deu vontade de ler a primeira parte. Parece que eu virei a página e peguei o último parágrafo da segunda parte. Estava escrito lá assim. Aí repetia o título. Fui eu quem fiz isso. E estava escrito mais ou menos assim. Deixei te provar essa cruel decepção para que você reconhecesse dentre todos os seus amigos o maior e o verdadeiro que sou eu, Jesus. Seus planos falharam? A tristeza bate à sua porta? Seu coração está triste? Acalma-te em mim. Eu estou com você. E aí, na sequência, ele falou assim: hoje te entrego esse óleo para que você te unjas todas as vezes que sentir impotente, para que você sinta a minha graça. E foram várias coisas, era grande, tudo que estava lá fez sentido na história. E aí, só para você saber que passa, depois que eu vi esse folhetinho, passa 2 dias, esse senhor Martoni aparece lá em casa. E o senhor Martoni, ele não tinha religião, ele era um religioso. E ele acordava às 4 da manhã, e ia para uma salinha pequena e orava e pedia para Deus fazer dele um instrumento. E aí ele chegou lá em casa, tocou a campainha e falou assim, olha, e eu que saí na época. Ele falou assim, você tá doente, né? Eu falei, estou. Ele falou assim, Deus pediu para vir aqui falar com você, você me ouve? Eu falei, olha, senhor Martoni, pode entrar. Só que eu não era amigo dele, não. Eu conheci ele só de passar na rua. Ele entrou e falou assim, olha, eu tenho rezado para muitas pessoas. Hoje de manhã eu pedi para Deus me fazer de instrumento e ele pediu para vir aqui te fazer uma visita. Você permite eu abrir a Bíblia aqui e Deus indicar alguma palavra para você? Eu falei, sim. Ele pegou e falou, vou abrir aqui para ver o que Deus tem para te falar. Eu não abri antes, não. Aí ele abriu, leu uma passagem bonita e tal. Aí ele falou assim, depois ao final, né? Ele abaixou a cabeça, falou, Deus está me falando mais uma coisa. Ele falou para minha mãe, vai lá, pega um vidrinho, põe um óleo. Pode ser azeite, pode ser o óleo de comida. Deus pediu para eu benzer para ele e ele sabe para que é. Naquela hora deu um calor no meu coração, véio. Lembrei do folhetim na hora. Aí, a partir dali eu falo para você, foi só benção em cima de benção. Eu tava na 8ª sessão, eu já não tava aguentando mais ir, era para fazer 12. Aí sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, eu não vou mais, eu não aguento mais. Aí eu acordei, o teu psicológico é tão foda que quando você já acorda, que você lembra que você vai pra Varginha pra fazer uma sessão de químio, aquilo parece que você já passa meio mal, já dá ânsia de pensar que você tem que estar lá. Você tem que estar lá. E aí eu acordei, falei pro meu pai, falei, não vou. Aí meu pai, não, vamos terminar o tratamento, já veio até aqui, já passou da metade e tal. Quando vê, eu chego lá na sala, o seu Martoni aparece, toca a campainha. O seu Martoni falou assim, não vou demorar não, nem vou entrar. Tá difícil, né? Deus falou pra você, não desista, filho. Só isso. E virou as costas e saiu, cara. Então, assim, você vê as bênçãos de Deus acontecendo a todo Deus momento. Deus coloca anjo nas nossas vidas nessa hora. E como é que você não ganha força pra você ir? Não tem jeito. Não tem como. Aquilo deu força para poder continuar. E graças a Deus, terminei o tratamento no dia 22 de outubro de 2005. E por alguma circunstância, o Maércio ia para Douradinho e não ia continuar na diretoria de esportes. Aí no começo, mais ou menos lá pro dia 5 de novembro, né, o finado também, o Carlinho Cardbox, que eu também tenho um carinho muito grande na memória dele, a pessoa dele, grande amigo também, ele me liga e eu já tinha feito todos os outros planos. Eu, na época, eu cheguei a montar uma papelaria em Poço Fundo e ia montar uma pizzaria em Poço Fundo. E a papelaria já ia inaugurar naquela semana. O Carlinho Cardbox me liga e fala assim, Paulino, tudo bem? Falei, tudo bem. Fiquei sabendo que você tá curado, sabe as coisas? Eu falei, ô Carlinho, graças a Deus, deu tudo certo. Os meus exames não tem nada mais. Aí ele pegou e falou assim, olha, o Maércio tá indo pra Douradinho e nós fizemos uma reunião aqui entre os vereadores, que na época ele era vereador, e o seu nome foi cotado para ser o diretor de esportes.
Só que nisso daí eu sei que até chegar a ser cotado entre os vereadores, você deu força, o Soel deu força, né? O falecido Soel também, que eu gosto muito. E tem muitas outras pessoas, né? Várias pessoas deram força para que isso acontecesse. E aí eu peguei, muito surpreso, inesperado, né? Eu peguei e falei para ele, eu preciso falar com o meu médico. Ele falou, não, amanhã você me dá a resposta, mas amanhã? Eu liguei pro meu médico falou assim, você tem vontade de fazer isso? Eu falei, eu tenho. Você acha que vai te fazer bem? Eu falei, eu acho. Eu falei assim, só que é muito trabalho, né? Muito esforço. Ele falou assim, nada resiste o prazer, cara. Nada dá mais saúde do que o prazer de você fazer o que você gosta. Eu falei, então tá bom. Liguei pro Carlinhos. No mesmo dia combinei, fui lá com o saudoso Carlos Alberto Pereira Dias. Sentei com ele. E aí agendamos para iniciar em janeiro. Né? Foi um tempinho ali para eu ganhar um fôlego também, para recuperar a minha saúde das sessões da químio, né? Que você sai bem fraco do final das sessões. E aí começa aquela luta da diretoria de esportes, que você foi meu parceiro, meu irmão, meu braço, minha cabeça, foi um monte de coisa junto. Você vivenciou muito de perto, né? Todo momento com a gente. Eu não esqueço de jeito nenhum. Um dia que você pegou, você falou para mim assim, uma coisa que fica na memória, eu vou precisar muito ser. É. Aí a resposta que eu te dei, eu falei, eu tô aqui porque deve é. Não esqueça disso, não. Você falou exatamente essa frase. É. Né? E a partir dali, eu acho que são coisas que vale a pena a gente deixar registrado, né, aqui no podcast, que a gente começou ali a primeira conferência municipal de esportes de Machado. Você coordenou ela ali junto comigo, ali fez toda a articulação para que acontecesse. Nós fizemos lá na antiga Escola Agrotécnica. Isso. Né? E levamos diretores, vereadores, os desportistas, professores de educação física. Foi assim, trouxemos o Marcão Miliose para poder fazer a palestra magna, né? E fizemos as oficinas, discutimos a proposta do esporte para avançar Machado. E dali nós saímos com um grande sonho antigo, que era criar a Secretaria Municipal de Esportes. E ali nós fizemos ali as reivindicações, os vereadores ouviram, o prefeito, e eu escutei muitas pessoas falando, você é um menino sonhador. Quantas pessoas já quiseram, quantos prefeitos já tentaram, ninguém conseguiu. Vocês estão perdendo tempo com isso. Olha quantas pessoas estão aqui. Vocês estão tomando tempo dessas pessoas, iludindo as pessoas. E nós continuamos firmes, fazendo o nosso trabalho. Nós começamos com as competições, demos aquela levantada nos jogos escolares, né? Já demos aquele up no primeiro ano e resgatamos o que não tinha mais, que era o Festa Areia. Nós fizemos juntos. Nós fizemos o campeonato da BB que tinha acabado, nós levantamos de novo o campeonato da BB. Fizemos o rural, fizemos campeonatos no polo esportivo também, que tinha praticamente acabado. Fizemos as competições de novo. E tudo ali, em parceria com os professores, né? Você, a Lucila, o Trator, Melker, Letícia, Silvia, olha, que turma. Aquela outra menina que era de Douradinho. A Valéria? Valéria. A Valéria, né? E era um legado, tinha vários professores, né? O Ricardinho também participou de várias atividades com a gente. O Leco, né? A gente não pode esquecer dessa turma toda que estava com a gente, né? O Trator. E aí nós fomos levantando isso e reivindicamos, e chega 2007, a gente tem assim aquela satisfação da nossa área, né? Aquela conquista nossa de criar a Secretaria de Esportes. É uma vaidade boba, pessoal, mas por eu ter conseguido ter sido o primeiro secretário de esportes da cidade de Machado, acho que essa é uma realização para qualquer profissional. E nós criamos a secretaria em finalzinho ali de março. Em 40 dias, desistiu em João Molevade a fase regional dos Jogos Escolares. João Molevade não, foi Lavras. Não, e desistiu foi João e Molevade. Nós viemos para cá. Eu acho que foi João Molevade. Não, foi Lavras, foi Lavras? com certeza. Foi Lavras. Foi Lavras. Lavras desistiu. Lavras desistiu e em 40 dias nós fizemos aqui
E fomos elogiados por todas as cidades que estavam aqui. Números que eu não esqueço. 43 cidades, 3.300 alunos, uma semana de evento. Utilizamos todas as escolas de Machado. Fizemos reformas para ter condições de receber no poliesportivo, nas escolas, colocar cadeado nas portas, fechaduras nas portas, organizar todas as quadras. Utilizamos 8 quadras para poder organizar um evento desse tamanho. Eu fui o responsável pela abertura dos jogos. Você ficou responsável da abertura. Foi considerada a melhor abertura de todos os tempos dos jogos. E aí, quando chegou o final do ano, fomos lá em Belo Horizonte, foi a Letícia não, foi a Lucimara e a Lucila. Chegamos lá, recebemos o troféu de cidade de destaque, considerada a melhor regional das 6 do estado de Minas Gerais. Eu lembro que na abertura, você vai lembrar dele, faz tempo que eu não vejo ele, o Adilson. Primeira coisa que eu lembro do Adilson, que no dia que nós fomos subir a pira lá para cima do Epidauro, ele queria uns 5 homens, daí chegou aquele que era... Como é que é o nome dele, gente? O Juca. O Juca. Juntou o negócio, colocou no ombro, subiu sozinho. Eu falei, aí, tá vendo, Adilson? Aí no dia eu coloquei o Adilson atrás da pila lá em cima. Foi passar a última bola aí. Se não cair aí perto de você taca fogo no negócio aí, que queimou a mão. O Adilson esse dia eu encontrei e falou assim, ainda bem, ó, você não volta pra prefeitura mais não, porque eu sei o Alex pra inventar aquelas coisas lá, eu não sou criança mais não, viu? Agora eu não tenho condições não, me colocar no telhado lá em cima, e era época de frio, né, cara? Era. Aí eu lá embaixo, nas cadeias das autoridades lá, tocando telefone, o Adilson, eu preciso descer daqui, eu tô congelando. E eu atendi ele, porque eu falei assim, vai que ele tá passando mal, né? Aí eu atendo o Adilson, preciso ir logo, cara, eu tô congelando. Eu falei, tem que seguir o roteiro, cara. É, aquela abertura, Alex. Ó, vou te falar, tinha umas 3.000 pessoas naquela praça. Tava lotado. Lotado, dos dois lados. Na hora que, ó, eu não esqueço, cara, quando eu cheguei lá pra fazer o discurso lá, pra poder falar, na hora que acabei de falar, assim, que a juventude batendo palma, aquela vibração, aquela energia, né, que os adolescentes têm. Rapaz, é tão satisfatório poder contribuir na formação das pessoas, né, Alex? De todas as aberturas que nós tivemos aqui em Machado, eu acho que aquela foi, apesar de eu ser responsável, a segunda. O Márcio fez uma na abertura do Jimmy lá que ele acendeu com tipo uma flecha a pira lá no meio do lago. Também ficou excelente. Então, para mim, ela é a primeira. E a nossa lá foi das aberturas. Agora, de Joju, não teve outra igual. Sim. Aí depois, no outro ano do Joju, nós fizemos aqui a fase final. Foi considerada a melhor de todos os tempos. Então, olha, quanta coisa a gente colecionou, né? Tem muita coisa. A gente, em pouco tempo, fazer aqueles jogos e trazer a memória, o respeito para a cidade de Machado, que é merecido, que vocês construíram lá na década de 80. Então, assim, claro que a gente ficou triste na época por ter saído, por não ter dado continuidade ao trabalho que a gente fez, que a gente sonhou. Então, depois entrou outros fatores, outras questões que, às vezes, as pessoas pensam que é fácil, mas ali é uma luta constante com a Câmara Municipal, com outros secretários, com o próprio apoio do prefeito. Com verba. Com verba, né? Que é o maior desafio, é o recurso. Fazer as coisas com dinheiro é fácil, mas sem dinheiro, né? Sem dinheiro é dureza. Você tem que torcer para sair alguma coisa. Torcer uma toalha de pedra para ver se sai uma gotinha de água lá. Foi bem desafiador, mas assim, foi um trabalho que eu falo que vocês estavam ali junto comigo o tempo todo, então foi um trabalho nosso, dos professores, dos desportistas. Eu acho que o mais importante foi isso, a política pública aconteceu mediante ao nosso trabalho e até hoje, nas roças que eu vou, nos bairros que eu vou, eu tenho pessoas que lembram e comentam até hoje dos eventos que nós fazíamos. Eu tenho a carta guardada lá em casa até hoje, do pessoal da comunidade do Santa Luísa falando da alegria que foi colocar o pessoal alojado lá no Caique. Por exemplo, deu problema de falta d'água. Tem morador lá que chamou o pessoal, vem pra casa, pegou um time inteirinho, levou pra casa, pode tomar banho aqui. Tomar banho em casa. Entendeu? Então assim, tá tendo dificuldade, é muita gente pra lavar roupa. A pessoa pegava e levava roupa pra casa pra lavar. Sabe?
Isso que é o esporte, isso que vai além dos resultados da quadra. Isso. Né? E a gente lembra, o Lagarto escreveu uma cartinha, mandou para a rádio agradecendo. Não esqueça também a felicidade deles de ver isso acontecer. O alambrado que a gente conseguiu junto com o secretário de esportes da época, o Marcos Monte, fechar o campo do Santa Luísa, colocar o nome de Lagartão, né? Que o Lagarto que fez. Vi hoje aqui nos stories do prefeito, reformando a quadra do Caique, sabe? Ele é um instrumento que vale a pena investir nas pessoas. Né? É investir nas pessoas. Então, assim, fizemos a Minas Cup no ano da frente. Nós trouxemos aqui cidade perto de Belo Horizonte, eu até esqueci o nome agora. Trouxemos cidade de todos os lados. Mano. Fizemos um torneio de molecada aqui que foi fantástico também. Deu 27 equipes em 3 categorias. Foi um trabalho maravilhoso. Fizemos parcerias com diversas entidades da cidade, né, para poder criar os eventos. Você registrou tudo, né? Então, assim, eu lembro, toda vez a gente fazia... Tem fotos, tudo. Não tem mais comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Fazíamos jogos, fazíamos encontro. Entendeu? Isso daí, tudo ali, tudo nós, todo mundo junto ali. Carlos, deixa eu falar um pouquinho do meu patrocinador aqui. Manda bala. Café MG Dias, do meu amigo Marcelo, qualidade tradicional e gourmet. Se você tiver interesse em adquirir, é só buscar o telefone dele lá no armazém, que lá ele fornece para vocês. Café muito bom. MG Dias, principalmente o gourmet. E agora nós vamos entrar um pouquinho na área da educação física. Você hoje, como professor do Instituto, já foi professor na faculdade aqui de Educação Física, segundo o que você me diz, por 5 anos. Isso. Aí, assim, no último ano que eu estava como secretário, foi quando abriu o curso de Educação Física, foi em 2007. Aí eu lecionei como professor de 2007 a 2012, aqui no CESEP, no curso de Educação Física. Em 2012, eu fiquei 6 meses em conjunto com a faculdade e com o Instituto. E aí depois, por questões de querer aprimorar os estudos, para poder fazer o mestrado, poder ter a dedicação exclusiva, que é uma oportunidade que a gente tem dentro do órgão federal, aí eu desliguei da faculdade e comecei uma nova história dentro do Instituto Federal. Só que antes, depois que eu saí da faculdade, que eu saí da prefeitura, eu fui ser sócio numa academia em Serrania, junto com o Marcelo, filho do Celso Criolinho. Sei. Aí Zoinho. Mandar um abraço pro Marcelinho, que também tá vindo agora. Semana que vem, ele tá saindo do campus Bambuí e tá vindo pro campus Machado. Tá vindo pra cá? Vindo pra cá. Eu fico muito contente com isso. Né? Então ali vai ficar o Eduardo, ele e eu, né, pra poder trabalhar. Eduardo é o cabeçudo? É o cabeçudo trator. Então, Alex, eu fiquei por quase 4 anos em Serrania. Falar Eduardo, ninguém pra sabe. mim é uma coisa que... Ninguém sabe, é só trator. É de outro mundo. É verdade, eu fui pela formalidade aqui do podcast, mas é trator mesmo. Né? Eu fiquei por 4 anos em Serrania, né? Adquirimos uma academia. O Zé Murilo tinha ido fazer um trabalho, que era o proprietário de uma academia lá, ele foi para o Egito trabalhar como preparador físico, né? Já descansou também na época do Covid. E ele vendeu a academia para o Marcelo e para mim. E foi novo, né? Foi novo. É um cara que gostava muito do esporte, do futebol, né? E sou muito amigo da família dele lá. Mandar um abraço pro pessoal da família dele lá, que eles são muito bacanas. Aproveitar aqui, o pessoal de Serrania ver também, tem muita amizade lá em Serrania. Mandar um abraço pro pessoal lá, que assim, fui muito feliz lá em Serrania. Muito feliz, muitas amizades boas, de ficar dentro da casa das pessoas. E lá também eu tive um cargo de coordenação de esportes na cidade de Serrania, na prefeitura. Então foram quase 4 anos muito intensos lá. Professor de academia, personal e trabalhei na Praça Esporte, lá na área de esportes também. Nesse período você já estava no instituto, não? Não. Esse período foi que eu saí da prefeitura, foi de 2009 a 2012. Aí eu estava lá, eu saía de Serrania e vinha dar aula aqui em Machado.
Eu morava em Serrania nesse período. Aí eu saía de lá e vinha dar aula aqui na faculdade. E lá continuava os trabalhos, na academia e na prefeitura. Você não pegou o primeiro ano da faculdade aqui, né? Peguei 2007. Foi o primeiro ano. Só que eu não peguei o primeiro período. Eu peguei Isso. o segundo período, que foi o segundo Você semestre, lembra no quem caso. que era o coordenador do Você curso? que começou. Foi lá eu. Você foi para São Lourenço para trazer as coisas da faculdade Isso. lá. Eu lembro. Não para trazer de lá para cá. Foi o contrário. Foi para levar daqui para lá, que a reclamação é que o meu amigo, que era o professor de lá, não estava fazendo promoções, porque na época tinha o convênio da faculdade lá com o SESEP. Hoje não tem mais. A faculdade lá emancipou, é outra, mas eu tive lá, fiquei lá 10 dias, num hotel ajudar, que né? parecia um elefante branco, uma maravilha de um hotel, só eu dentro do hotel. Aí eu perguntei para a porteira, e esse hotel aqui só comigo, aqui dentro, 10 dias? Ela falou, isso aqui é de um político, isso aqui é de lavagem de dinheiro. Olha só. Época que tem reuniões de político, ferve. Depois some todo mundo, ninguém vem. Tipo um hotel fazenda, muito arrumado, muito bem equipado. Bacana. Aí eu fiz isso. No ano que eu estava lá, eu fui prestar esse... Eu recordava que você tinha ido para lá, mas não lembrava o motivo, né? Agora até bom Eu você cheguei a dar aula também de anatomia 1, 2, depois eu passei por Naninho, lembra? Lembro. Foi exatamente isso mesmo. E ali no SESEP foram 5 anos, de 2007 a 2012. Serrania foi de 2009 a 2012. Aí depois que eu entrei no Instituto, fiquei só no Instituto. 2012. 2013 eu comecei o meu mestrado. Foi na Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. É um monstro de universidade Eu muito conheço. grande. Você conhece? É enorme lá também. Na época que eu estava lá, tinha 13 mil alunos. Eu conheço a faculdade lá. Minha sogra, a mãe da Malfisa, mora lá. Ah, sim. E esse período lá também foi muito rico, foi muito proveitoso. Você chegou a coordenar a parte de educação física do Instituto? Nesse período de 2014, eu comecei como coordenador do Campus Machado. Aí 14, 15 e 16, até 18, que eu fiquei como coordenador do Campus Machado. De 2018 para cá, eu fui convidado, até na época do mestrado eu já tinha sido convidado para assumir a coordenação institucional. Então, só para o pessoal entender, o Campus Machado pertence ao IF Sul de Minas. O IF Sul de Minas são 8 cidades que têm institutos federais. Que tem os campos. Tem os campos. E aí, a nossa reitoria é em Pouso Alegre, a matriz. Eu sei até onde é. Aonde é. Então, desde 2018, eu tenho um cargo lá que eu faço a representação. Antes era esporte, cultura e lazer. Agora eles colocaram uma pessoa só para a parte de cultura, uma coordenação, e eu faço a coordenação de esportes e lazer, representando os 8 campi na reitoria. Você ainda está trabalhando na coordenação? Ainda estou na Porque coordenação. o trator também estava. O trator, ele foi o primeiro que quando fundou. Então, por exemplo, quando fundou em 2013, o trator deixou o do Campus Machado e assumiu em Pouso Alegre. Eu assumi o Campus Machado. Aí o trator ficou 13 e 14. Aí o trator, quando voltou, ele não quis assumir o do Campus Machado e eu fiquei. Aí você foi fazer o mestrado. Não, nós fomos juntos. O Eduardo e eu fomos juntos fazer o mestrado. Foi, só que a gente não afastou, continuou trabalhando. Nós fizemos o mestrado trabalhando. Vocês não usaram daquele benefício de afastar. afastar. Não. Aí nós continuamos, os dois. Hoje vocês estão como professor. Aí nós dois somos professores de educação física. Aí o Eduardo agora, depois que eu fui para a reitoria em 2018, ele assumiu a coordenação de esportes do campus e eu na reitoria. Então, eu continuo fazendo essa coordenação e ele faz a coordenação do campus.
Só que dentro desse período, eu fui convidado, por exemplo, em 2015, nesses jogos que você trabalhou, né? O que é o trabalho que a gente faz? Por exemplo, quando estava na prefeitura, nós fazíamos os jogos escolares, né? A fase municipal, depois tinha a micro-regional, depois a regional, para ir para o estadual. No GIFs, nós fazemos primeiro a fase local. Só que a nossa local não é só de Machado. São as 8 cidades do sul de Minas. Isso. Então, quem classificar... Machado, Muzambinho, Inconfidentes. Carmo de Minas. Pouso Pouso Alegre, Poste Alegre, Caldas, Poste Caldas. Passos e Inconfidentes. Inconfidentes, são 8. Acho que falamos 8. Falou 3 corações. 3 corações. Ficou faltando 3 corações. E agora, o presidente anunciou, vai abrir um campus em Itajubá. Nós vamos ter 9 cidades no sul de Minas. Já anunciou para poder, para o próximo ano, 2025, já iniciar. Aquela vez que eu trabalhei aqui, não foi essa fase, porque tinha gente do Rio. Aí você trabalhou a fase regional, que é a região sudeste. Sudeste. Aí dividiu Machado e Muzambinho. Nós dividimos as modalidades, metade das modalidades aqui em Machado, metade das modalidades em Muzambinho. E aí, depois daqueles jogos em 2015, eles me convidaram para ser o coordenador geral dos jogos da fase sudeste. Aí eu fiquei por 3 anos fazendo a organização dessa fase. Aí depois eu tive outras prioridades na minha vida, eu deixei essa organização desses jogos, porque você ficava viajando muito. Por exemplo, assim, esse ano, a fase regional vai ser no Rio de Janeiro, capital. A fase nacional vai ser em Maceió. O ano passado, a fase regional foi em Guarapari, no Espírito Santo. E a fase nacional foi em Fortaleza. Aqui, naquele ano que teve, eu acho que a fase nacional foi Goiânia. Aqui em Minas, não foi? Foi lá em Bambuí? Não. Aquele ano, nós fizemos, depois daqui, foi em Goiânia. Foi em Goiânia. O que teve em Bambuí? Bambuí não teve jogos ainda não, Alex. Teve um ano, vocês me chamaram para ir apitar lá? Não, daquele de Bambuí foi o GIFEM. Aí é outro tipo de jogos. É de instituto, mas é uma região deles ali perto. Sei. Entendeu? Não é o do GIFs. Mas até na época eu não pude ir, que eu tinha jogos da Federação Mineira de vôlei. Foi mesmo, coincidia os jogos. Você falou que não poderia ir, tinha que dar prioridade para onde você já ia com consistência. Já estava escalado. Já estava escalado. Aí que lá foi outros jogos que eles fazem. É GIFEM. GIFEM. E é muito bacana. Ainda existe? Ainda existe. Ainda existe. É o pessoal do Rio que cuida mais dessa parte ali. Eles vão pegando algumas regiões e vão fazendo. Né? E é um instrumento de ferramenta para manter permanência e êxito de aluno na escola, formação de caráter, convivência em grupo. Assim, aluno que é atleta é diferenciado. Não tem o que discutir. Não tem jeito. A visão de mundo dele é diferente, a percepção de sociedade dele é diferente, o coletivo dele é diferente. Então, assim, fica assim, não é aquela dica vazia, é aquela dica para aquele pai que ama o seu filho, sua filha, coloca para fazer uma atividade física. Você vai perceber, não é só questão de saúde, é uma questão emocional, afetiva, profissional, equilíbrio. É um ser humano diferenciado. Aquela vez que eu trabalhei no vôlei de areia, eu notei isso no pessoal do Rio, porque normalmente o pessoal tem o pessoal do Rio como enjoado. E os meninos que jogavam, apesar de ser rato de areia, já estavam acostumados a jogar, porque eles foram campeões, né? Mas eram pessoas maravilhosas. São. Aquela vez eles participavam do circuito Banco Brasil de vôlei de areia. Participavam e jogavam na quadra também. Jogavam na quadra. Todo ano é um trabalho. E assim, o ano passado, Alex, nós ficamos muito felizes aqui, o IF Sul de Minas, porque assim, quando eu assumi o trabalho em 2018, o reitor na época falou assim, olha, toda vez que a gente chega lá para fazer a abertura dos jogos na fase nacional, vai uma modalidade, vai 3, 4 alunos das modalidades individuais, até os outros reitores ficam perguntando para mim, como é que é, cadê os teus atletas? Eu quero ter expressão, eu quero que o IF Sul de Minas seja reconhecido por valorizar o esporte. Falei assim, nós temos a ferramenta de trabalho e temos profissionais para isso.
Você precisa dar o apoio. Ele falou assim, tem meu apoio. Então nós já começamos a crescer. Então foi 2018, 2019, nós já tínhamos a maior delegação da região sudeste, o número de atletas já era nós, sendo que o IF Sul de Minas é o menor de todos em campos, e já era a maior delegação em número de atletas participantes. Aí 2021 veio a pandemia. Na hora de retornar agora em 2022, nós já pegamos a retomada, já criamos projeto. 2023, proporcionalmente, fomos a segunda maior equipe da região sudeste em classificação para o nacional. Classificamos 5 modalidades e premiamos todas no mínimo com segundo lugar. O difícil de você trabalhar, por exemplo, no caso do campus daqui e os outros também, é que tem um prazo de validade os atletas. Exato. Né? Isso que mata, porque a hora que você começa a engrenar a tua equipe, metade dela vai embora. Exatamente. Mas isso é bom, Alex, porque assim, aí quando aquele cara perde aquela galera boa, ele começa do zero, dá oportunidade para outro. Mas daí leva um tempo para começar a ganhar, tempo. né? Leva um tempo, mas é isso que motiva o trabalho. É. Porque senão, cara, seria assim, ó, por exemplo, você pega Muzambinho, tem educação física. Hoje está você, o trator. Só. Agora vem o zóio. Agora vem o zóio. Aí você tem estagiário. Aí tem os estagiários, ou bolsistas. Né? Por exemplo, assim, o ano passado, a Maiara tava como bolsista e fez um excelente trabalho. Só que é outro problema que a gente tem, né? Esses bolsistas, essas coisas, tem prazo de validade também. Na hora que o cara começa a fazer um bom trabalho, desliga porque não pode continuar. Não pode continuar? Você não pode renovar? Não pode. Você pode renovar, às vezes, 2 anos mais 1, por exemplo. No máximo 3. Sei. Né? Então... Porque o Davi também fez, né? Era responsável pelo tênis de mesa. Aí o Campos Machado era, digamos assim, referência no sul de Minas, no tênis de mesa. Era muito bom o trabalho que ele fazia. Tinha um menino do Jaú lá que jogava muito. O Japa? Não é Japa, não. O nome era outro, assim, conhecido. Fazia dupla com o Davi nos campeonatos adultos. Sim, sim. Não, ele tinha o olhinho puxado. Ele tinha o olhinho puxado. Ele não era japonês, não, mas ele tinha o olhinho puxado e jogava tudo. Jogava muito. Né? Jogava salão bem. Jogava salão bem. Ele é de Jaú. De Jaú, De Jaú. Ele é de Jaú. Ele era fera mesmo. E ele ia pra regional. Ele foi campeão paulista várias vezes. Não, ele é o Guilherme. Guilherme. Chamava ele de Gui. Demora um pouquinho, porque são muitos alunos, mas... É muita coisa. Vem na cabeça, é o Guilherme. Esses dias ele mandou pra mim uma lembrança do Facebook, a gente fala no WhatsApp ainda. Aí ele mandou uma foto nossa, tipo assim, 10 anos atrás. Ele falou assim, que saudade, cara, não sei o quê, de uns jogos que nós fomos em Barbacena. Quando você tiver essas fotos, passa pra mim colocar no nosso memorial. Bacana. O meu memorial de Machado. Vou passar. O Gui jogava demais da conta. Jogava. Nem o Davi ganhava dele. Não, ele era extremamente assim, ágil, né? Cresceu na região de São Paulo ali, disputando as competições, né? O trator estava trabalhando com xadrez, não sei se ainda está. Ele tem um projeto de xadrez ainda. Tem ainda, né? Tem. E ele desenvolve ali bons atletas, o pessoal que chega ali assim, às vezes que gosta, mas não sabe estudar, não sabe... Aí ele faz o projeto, as coisas tudo. Porque hoje ele joga na equipe de Machado. De Machado. Né? Eles voltaram a ativar a equipe e ele, não por idade, mas entre os enxadristas, é o que menos experiência tinha de jogos de xadrez. Porque o Davi é muito experiente, né? O Davi era demais da conta, né? O Ezequias é mais novo do que o trator, só que o Ezequias de competição direta, disputava, né? Desde o primário ali na escola. Pentacampeão mineiro, bicampeão brasileiro. O Cirinho também deve ser mais novo do que o trator, mas também é campeão 3 anos da intermédio. Sim. O Cirinho também disputou os jogos escolares também, né? Disputou. Na época eu era secretário, a gente fazia incentivo para ele, apoio financeiro para ele poder participar de competições. Então já também é da lida da competição ali, né, do dia a dia. É isso mesmo. E esse pessoal tem
representado bem Machado, né? Tem. Tem ido bem na competição. No ano passado eles perderam para Juiz de Fora na final. Por muito pouco eles não são campeão mineiro. E tiraram BH, que era ranqueado a nível nacional, tudo. Hoje eles são ranqueados. Sim. Mas era por equipe, né? Agora eles estão disputando torneios individuais. Então, o Ezequias está sendo campeão por aí, o Davi também. Uhum. É muito bacana. Machado, assim, nós temos ainda representações muito fortes ainda, né? Tipo xadrez, basquete, o vôlei também tá bem. O Fábio tem feito um trabalho de basquete, ele e o Doroc, excelente. O vôlei com o Fernando está indo razoavelmente bem, está desenvolvendo. Uhum. Mas o restante... o futebol também tem ido, o futebol de campo tem ido bem, né? Por exemplo, assim... Não, o campo sim, mas eu estou falando na parte de quadra. Na parte de quadra, O handball nosso que tá... Não tem nada. Tem nada. Tem nada. Nada mais. Então... Para quem já foi campeão mineiro de handball, tanto do Joju quanto do adulto, hoje não tem mais. Mais nada. Ia ter que começar um negócio a ressurgir das cinzas. Mas tinha um louco que ficava dando treino de handball, né? Então... mas se não tiver uma referência, por exemplo, igual você treinava, não vai, Alex. Por exemplo, assim, você pega Campestre, né? Outro finado também que faz muita falta pra gente, Iraí. Você pega Muzambinha, Sedoca. Então, vamos supor, é a mesma coisa do basquete, o Fábio. São ícones, né? Você, quando você pegou o handball, o futsal, a Taça CPTV, olha a alegria que você deu. E não tinha aquele negócio de ficar investindo em jogador de fora, das coisas, não. Não, era tudo aqui. É sangue puro mesmo ali, aquele treinamento. Os caras ali pegar e treinar, né? Você conseguir engajar eles pra ir treinar, te respeitar, fazer o trabalho sério. Poxa, meu, eu era moleque na época, chegava no polo esportivo não tinha jeito de entrar. Não cabia. Se você não fosse mais cedo, não assistia o jogo. A gente fazia os campeonatos, fazia torneios, trazia as seleções brasileiras de vôlei aí para poder jogar. Ana Paula Moser, aquela vez, né, que na seleção brasileira, aquela coisa tudo. Masculino, feminino, jogando contra a Argentina. Isso. Feminino jogou com a Argentina, com o Minas, adulto, que aqui os que vieram para cá eram juvenis, e contra a Coreia. Era uma frescura que o time da Coreia, você tinha que ter 4 carros de polícia, 2 na frente e 2 atrás, eles não andavam sem. Olha só. Salão, nós jogamos contra a seleção da Austrália, que era a 9ª do mundo. Pregamos 9-2 neles aqui dentro. Olha só. No adulto. O juvenil ficou 5-5. Então, são histórias assim, são coisas que passaram, que... A gente vivenciou, a gente assistiu. Eu tive o grato prazer de estar dentro da quadra junto. Que difícil hoje, pelo que o mundo proporciona para essa meninada, voltar a isso tudo, viu? É difícil. É difícil. Aquela vez que nós fizemos jogos escolares aqui, que nós ganhamos o prêmio de cidade de destaque, eles ofereceram pra gente para fazer a fase do Mundial, que ia ser no Brasil. O handball eles queriam fazer aqui em Machado. Nós não tínhamos uma quadra 40x20 em condições cobertas, coisas tudo para poder fazer. Senão nós iríamos sediar aqui a fase mundial. A mais próxima era a do 39. Só que eles não perdoam nem 20 centímetros. Não, tem que ser 40x20. E outra, você tem que contratar um piso. Tinha que fazer o piso, tinha que fazer tudo. Era muito caro. Mas seria um legado para Machado também, maravilhoso. Lógico. E não conseguimos. Você lembra uma vez que nós fomos, eu e você, em Belo Horizonte, buscar material? Fomos de Kombi. Trouxemos que a Kombi que não cabia nem nós dois na Kombi. São trabalhos que tem que ser feito. Só não trouxemos uma pista de atletismo porque não cabia na Kombi. Não cabia na Kombi. Os caras falaram, se você tiver condição agora aqui para levar, vocês levam. Nós não tínhamos. Vou botar na Flex para vocês fazerem lá.
É, Não tinha. não tinha. Na época não estava nem preparado para isso, né? É. E eles não deixavam voltar depois, Você não. ainda não queria ir de Kombi, você queria ir num Fiat Uno. Eu falei, não, senhor, você vai levar uma Kombi. Porque eu tenho certeza que o Vevé é meu amigo, ele vai dar pra gente muita coisa. Gente, agora vocês imaginam você entrar numa Kombi e bater em BH com aquele barulho de Kombi na cabeça. Isso é coisa de louco, cara. É coisa de louco. Mas Mas compensou. compensou. Compensou muito. Compensou. Né? É mais histórias, né? Mais coisas. É aqueles contatos que a gente tem, né? Uhum. E eu tinha muito bom contato, tem até hoje com o Vevé, Com o Vevé, né? né? O Vevé hoje não está mais na presidência da FEENG, mas quem manda é ele. Ah, ele é ninja. Ele é ninja. Né, quando ele vinha aqui, ele e o. Fernandinho. Não, o outro lá, o que capotou o carro quando tava vindo pra cá. Esqueci o nome dele agora. Veio na cabeça falar e eu esqueci. É um nome diferente. Era um fortão também. O Catete? Catete. Ele e o Catete chegava aqui, a primeira coisa que eles faziam é pedir lanche, meu. Os caras comiam. A vez que eles pediram o lanche, que eles estavam naquele hotel perto do Cristal 2 lá em cima, né? JC. Nós dois fomos levar o lanche lá para eles, o Lucilin que fez na época. O Lucilin que fez na época, saudoso Lucilin. E nós dois saímos, mas nós temos que ir ali, daqui a pouco a gente volta. Só que nós voltamos, ele já tinha pedido outro. Pedido outro, meu. A gente achou que eles iam comer bem, né? É. Os caras já estavam comendo mais, meu. Tá Aí não era o Catete que tava, aí era o Fernandinho. Era o Fernandinho. O Fernandinho também comia que nem traça aquilo, pelo amor de Deus. E deu trabalho. Mas são pessoas que eu gosto mais da conta. Vevé, Fernandinho, Marília, Catete. Catete jogou handball comigo um tempo. Né? Pessoal fantástico mesmo, foi muito bom conhecer eles. Até hoje, quando chega nos jogos escolares, assim, agora já faz tempo que eu não vou nos jogos, porque depois que eu assumi a coordenação do Instituto, então, por exemplo, a gente não participa. Acho que eu participei até 14, eu acho. Eu faz uns 4, 5 anos que eu também não vou em Joju. Em Joju não, em Geng mais. Para quem estava ali todo ano, né? Todo ano. Então, assim, a gente encontra eles e tal, eles tratam a gente muito bem, cara. Eu sempre pergunto, a gente encontra ele lá e pergunta de você, né? Eles lembram da época. É. Né? Assim, época boa, hein, professor? Comia uns lanchinhos bons lá em Machado. Então, assim, eu acho que tudo isso é bacana. Quase que foi embora também. Ele teve um problema sério, né? Teve um problema. Ele teve que parar com aquela pastelzada que ele comia, com aquele tanto de lanche. Coca-Cola era 2 dias numa sentada, né? Tudo assentado. Mas também o homem era desse tamanho. Era. Tá louco. Ele falava para mim, porque na época eu também era pesadinho, eu tinha 140 quilos. Ele falava, e os nossos bandeirão? Bandeirão é a camiseta. Bandeirão. Não, mas... Você tem que ser um bandeirão. Eu falei, quem tá falando? Não, ele era figura demais, eu ria muito com ele. Ele emagreceu muito. Mas ele emagreceu por causa da doença ou regime? Ele teve que fazer uma dieta pesada por causa do problema que ele teve. Porque senão ia embora. Então, a pessoa... Chega uma hora que não dá, né, pra abusar da saúde. A mesma coisa, eu tinha 140 quilos há 6 anos atrás. Hoje eu estou com 85, cara. Pensa. Aí você imagina o tanto que perdeu, 40, 55 quilos. Poxa, muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. E você é um persistente, né, Alex? A doença tenta te pegar, você vai gibrando ela daqui, vai levando dali. Luta pra lá, luta pra cá, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, cara. Se você quiser continuar conversando e vivo, você tem que estar correndo atrás sempre. Sempre. Mas eu não desisto, não. Não, você é um cara guerreiro, você é um cara de Deus, né, meu? Você é um cara diferenciado. Tudo que você sempre fez, você sempre foi muito intenso, dedicado e principalmente com a tua saúde, você não brinca. É que a gente gosta também, né? Gosta de esporte. Eu brinco, eu fiz depois do esporte, eu fui fazer teologia, que é outra área, mas eu gostava também. Então, essas coisas... Tanto que o meu mestrado e doutorado, feito no Mackenzie, é dentro da área dentro da área cristã. Uhum.
Então, é bacana demais. E contribuir com as pessoas, né, meu? Quantas pessoas. Você pode ver que todo mundo que vem aqui, ô Alex, tem gratidão por você, ô Alex, tem carinho por Você você. tem um Entendeu? nome Sempre. que você zelou uma vida inteira. Graças a Deus tem reconhecimento, tem Sim. pessoas que são meio malucas, mais do que eu às vezes, que negócio de mim ainda. Ô Carlos, mas eu vou falar mais uma vez do Café do Marcelo, do MG Dias, qualidade tradicional, qualidade gourmet. Marcelo, a gente sempre agradece por ele estar junto com a gente. E nós estamos aqui dando um ponto final no nosso bate-papo. Eu ia falar sobre secretaria, mas nós já conversamos tudo sobre secretaria, né? Sim. E então eu deixo o microfone aberto para você despedir do pessoal, agradecer. Bom, Alex, primeiro dizer assim, o prazer, né, de poder estar aqui e falar de coisas que a gente ama, história que nós vivenciamos. Como você falou, às vezes são coisas assim, do que eu formei para educação física, esse ano faz 20 anos. Então a gente tem já uma história de contribuição para o esporte, para Machado, para a região. Poder estar hoje dentro de uma instituição federal e contribuir na formação assim de centenas de jovens é uma missão de vida que eu considero muito gratificante. Ter amigos na área de educação física aqui em Machado, na região toda. Eu posso dizer hoje, por causa do Instituto, no Brasil todo, né, em todo o estado a gente tem alguma pessoa ligada na atividade física, no esporte, na educação física que a gente convive. A gente conseguiu aí crescer dentro dessa área porque a gente teve exemplos como você, a Lucila, o Zusa, são pessoas que fizeram parte da minha formação, que eu sou muito grato, né? O que a gente conseguiu crescer dentro dessa área, devo muito a vocês, em especial a você, que foi um cara assim que quando falou, ó, que você puder contar comigo, você conta comigo, e nunca você falou não pra mim, você foi parceiro meu em tudo que eu precisei. Então assim, quero deixar registrado oficialmente aqui a minha gratidão que eu tenho por você, por tudo que você representou e me ajudou. A gratidão é minha por poder ter participado junto com você nesse período. É muito bom, é muito bom. E assim, deixar aquela mensagem para as pessoas, né? O esporte vai além do que o resultado implica no placar. Ele gera conexões, respeito, coletividade, sociedade, saúde, bem-estar e, acima de tudo, memórias como essa que foram compartilhadas aqui. Alegrias, né? Que até mesmo quando perde, quando tem um resultado da perda, ele te ensina. Ele é tão bom que até quando você perde, você aprende mais do que quando ganha, né? E assim, continue com esse projeto aqui, o Impact, eu tenho certeza que em diversas áreas vai estar contribuindo e as pessoas vão ter muito prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes aí que vão estar assistindo e ouvindo, né? Foi uma pena não poder ter entrado ao vivo como a gente programou, mas a internet tem dessas coisas, às vezes ela deixa a gente na mão, né? Ela vai estar entrando depois do que nós estamos fazendo aqui, mas vai ficar registrado no YouTube, né? No canal, esse momento aqui, que nós deixamos com muito carinho para que todas as pessoas conheçam um pouquinho mais da minha vida, da nossa convivência e do que a gente pensa aí do esporte, da educação física e da convivência em coletivo. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Sempre que precisar, nós estamos aqui. Ô, Du, você lembra quando nós fomos pro Rio levar os meninos lá do Santa Luísa? O Du foi meu companheiro para olhar a molecada. O Du? Teu irmão. Ah, meu irmão. Ele vai assistir, com certeza ele vai assistir e vai lembrar desse daí. O Du foi comigo. Na verdade, deu mais trabalho do que os meninos. Ah, pensa bem. E assim, só também não posso deixar de deixar aqui um registro de um abraço especial para minha família, né? Um beijo para eles, que eles são tudo para mim. Tanto a Eli, os meninos, meu pai, a minha mãe que não tenho mais, é uma dor constante que eu carrego comigo, mas todo mundo tem que passar por esses momentos, né, que carregamos. Quem não tem sabe como é difícil, né? Os meus irmãos também, que eu amo muito, que ali somos apoio um para o outro. As minhas sobrinhas. Então, assim, o meu cunhado, né, o marido da minha sobrinha, são pessoas assim que convivem perto da gente, que a gente não pode deixar quando está no momento registrando alguma coisa que fica por, né, digamos, a gente pode ir até para a eternidade aí no YouTube,
que é muito bom a gente ter apoio de amigos e de família. Então eu me considero uma pessoa muito feliz por ter essas pessoas, essa vivência e essa história para poder contar. Isto. Obrigadão, Tuca. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Hoje é quarta-feira, aproximando aí do final de semana. Pega leve, vai devagar. A moçada. Um abraço a todos os meus amigos lá do programa da Resenha Esportivo, Leandro, André, Cleiton, Nelsinho, Alex Pellegrino, Dioninho, galera boa. O João, Erivelton, todos eles sempre junto com a gente. Um abraço para todos e até na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu.